Estamos aí iniciando mais um programa Entre o Céu e a Terra, aqui na madrugada astral da Vibe Mundial. Bora pro nosso tema de hoje. O tema é quando nós cedemos aos instintos. Vamos falar sobre instintos, sobre as nossas emoções, as nossas paixões, desejos. Vamos entender um pouco mais sobre na nossa historinha de abertura, que vai ser o nosso gancho para o programa de hoje. Bora lá? Então imagine só, todos os dias, aquela pessoa comum, assim como eu e assim como você. Essa pessoa acorda com a intenção de fazer o melhor que pode, viver um dia bom. Ela sai para trabalhar, cuida da família, conversa com os amigos, enfrenta desafios e tenta manter a própria vida em equilíbrio. Ela se considera uma pessoa consciente, procura agir corretamente, procura evoluir até mesmo. Mas basta que alguma situação aconteça e fuja do esperado e o sangue dela ferve. Quando alguém a contradiz, quando uma crítica aparece, quando uma discussão acontece, quando um plano não dá certo, quando uma injustiça é percebida por ela. Alguma coisa muda dentro dela. A voz fica mais ríspida, a paciência desaparece, a necessidade de ter razão aumenta e o impulso fala mais alto do que a razão, a reflexão. Nesse instante, ela já não está mais de posse da razão. Ela está na reação, a reatividade. E mais tarde, quando passa o turbilhão, toda essa situação, esse contexto desafiador, bate o arrependimento. Se a pessoa da nossa história for minimamente consciente, ela vai pensar algo como: eu não precisava ter falado daquela forma. Poxa, por que isso me afetou tanto? Por que eu repito esse comportamento? Por que eu sou assim nesses momentos? E então, essa pessoa, sendo minimamente consciente, vai perceber que nem sempre vão ser naqueles grandes momentos e decisões que a gente vai revelar quem a gente realmente é e aquilo que a gente ainda carrega de imperfeição dentro de nós, os instintos que a gente ainda carrega e arrasta conosco. Muitas vezes, tudo isso vai se revelar nas pequenas reações do dia a dia. Nós revelamos quem somos na maneira como nós lidamos com as pessoas que pensam diferente de nós. A gente vai revelar quem a gente realmente é quando a gente sofre uma rejeição, quando a gente tem que lidar com a nossa frustração, com o medo, com a necessidade de controle que por vezes está hiper presente na nossa vida. Porque dentro de cada um de nós, de todos nós, existe uma partezinha que quer crescer, que quer compreender, que quer evoluir, que faz parte da nossa centelha divina, que nos impulsiona à evolução. Mas também existe uma partezinha dentro de nós mais primitiva, que ainda reage, que ainda quer se defender, que ainda quer dominar, que ainda quer fugir, que ainda quer atacar. O verdadeiro crescimento, portanto, não está quando a gente simplesmente aprende alguma coisa nova. O crescimento, o amadurecimento do nosso ser acontece quando a gente percebe quem realmente está conduzindo as nossas escolhas. Opa, conduzindo? Como assim, quem está conduzindo? Sim. É a consciência que realmente está conduzindo e fazendo as escolhas conscientemente, ou são os instintos que não escolhe nada, só reage. É impulsivo. Os instintos que ainda a gente não aprendeu a transformar. E aí, o que você me diz? O que você acha? É a sua consciência que age e toma as decisões na sua vida todos os dias, ao longo de todo o dia, ou existem momentos, poucos ou muitos que seja, em que os seus instintos falam mais alto do que você e reagem de forma impulsiva, sem permitir
que a sua mente lógica reflita sobre as situações, sobre as questões. E aí, o que você me diria? O instinto, ele não é inimigo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Ele mostra questões ainda em nós que afloram, que estão sendo mexidas conforme as experiências que a gente tem. A única coisa é, os instintos não podem ser o condutor da nossa vida, ou os condutores, né? A gente tem que estar ciente do que os nossos desejos, instintos, né, trazem como um sinal. Agora, o que nós não podemos é permitir que eles sejam os condutores. É como a analogia da carruagem e os cavalos, e a gente tem ali o condutor. E os cavalos representam os instintos, as emoções, as paixões. O condutor é a nossa consciência. A carruagem em si é o veículo, né? A boleia é o veículo físico, pode ser a nossa personalidade enquanto invólucro, né? É essa máquina, é a nossa estrutura, através da qual a nossa consciência se expressa no mundo. Só que nós temos toda uma origem instintiva de seres primitivos, né? De seres ignorantes que viemos para aprender, para evoluir. E à medida que a gente evolui e se aprimora, a gente vai desenvolvendo a consciência, expandindo a consciência, aprendendo, aprimorando, entendendo como escolher melhor, de forma mais sábia. Então, pegando essa analogia dos cavalos e da carruagem, se a gente não tem um condutor para governar, conduzir, direcionar os cavalos, se deixa eles fazerem o que eles quiserem, a carruagem sai desgovernada e pode sofrer ali vários acidentes. Porque os cavalos vão para onde sentem que precisam ir. O condutor é o que os puxa. Agora, se os cavalos forem selvagens, a ponto de não serem instruídos, de não terem sido educados, ensinados a respeitar o condutor pode tentar conduzir os cavalos, mas os cavalos não vão querer nem saber da ordem do condutor. Simplesmente vão fazer o que quer. Então eu digo para você, e aí? Na verdade é uma pergunta, né? Como é que estão os seus cavalos? Como é que estão os seus instintos? Quem é o condutor das suas paixões, das suas emoções? Você age ou você reage às circunstâncias que fogem do seu controle e que mexem com o seu emocional? Quando as coisas não saem do jeito que você espera, quando você passa por determinadas experiências que mexem com o seu brio, com o seu ego, com as suas emoções, quando você entra em determinadas situações que são conflituosas, que exercem algum atrito à sua personalidade, o quão paciente ou impaciente você é, o quanto você quer defender o seu ponto de vista, os seus valores com unhas e dentes, para fazer valer a sua visão, para deixar claro como você pensa e que você é irredutível em relação à maneira como você pensa, você não será dissuadido. Como você lida com as situações? Ou você simplesmente ouve, pondera, acolhe o que precisa ser acolhido, ignora o que precisa ser ignorado, sem deixar que os seus instintos e as suas emoções falem por você, através de você, de forma reativa. E aí? Como você vai identificar esses padrões instintivos em você? Você acha que é difícil? Você perceber quando que é instinto, quando são emoções e paixões aflorando? Você acha que é difícil identificar isso? É difícil identificar quando a consciência, a paz e a ponderação falam com você e através de você? É fácil a gente identificar quando a gente se dissocia da situação. Olha a situação de fora, como se a gente fosse um outro personagem que não está vivenciando aquela história. É um exercício, nem sempre é fácil de fazer, mas se torna fácil à medida que a gente pratica. Então é fácil perceber nesse sentido. A gente se afasta da situação e tenta um olhar de fora, como se fosse uma outra pessoa. E às vezes vale muito a pena consultar uma outra pessoa e falar, olha, diante dessa situação, aconteceu isso, 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 eu pensei isso, eu senti isso, e agir ou reagir dessa forma. O que você me diz? Foi a minha consciência, eu agi com a razão, ou eu fui uma pessoa emocional?
Só que você tem que estar aberto para ouvir o que o outro vai falar sem reagir, né? Senão o outro vai dizer o que pensa, vai dizer a visão que tem da situação em si, e você pode reagir de novo falando assim, imagina, não foi isso. Você tá doido, não é nada disso. E aí você está também aberto ou aberta para ouvir os feedbacks, né? Ou seja, as visões externas em relação ao seu comportamento, ou você não se sente preparado ou preparada para isso? Se você não aguenta ouvir crítica, então não peça por ela, não é? Porque, é claro, todo mundo quer, dentro de uma jornada evolutiva, se aprimorar. Se você não está trilhando essa jornada evolutiva, então não sei o que você está ouvindo eu falando aqui. Mas se você está me ouvindo, é porque no mínimo você se interessa por esse tema. Agora, você está aberto ou aberta a reconhecer em si as suas reações e a mudar isso? Porque não basta só saber que tem. Tem que entender que precisa aprimorar. Agora, o que você está fazendo para esse aprimoramento acontecer? Reconhecer que tem é o primeiro passo. E falar assim, olha, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, esforçando para ser uma pessoa mais paciente, esforçando para não ser uma pessoa tão explosiva. Eu estou me melhorando, eu estou melhorando. Olhando quem eu sou hoje, para quem eu era 10 anos atrás, eu evoluí nesse quesito. Se a resposta for positiva, for sim, então, ó, parabéns, vamos bater palma aqui, parabéns. Agora, se você não viu uma mudança em 10 anos, gente, 10 anos acontece muita coisa. Em um ano acontece muita coisa, imagina 10. Eu poderia ter perguntado de 5 anos para cá, eu estou perguntando de 10 anos. Se você não vê alguma mudança de 10 anos para cá na tua vida, tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. Então, assim, tá na hora de a gente não perder tempo. A gente tem que sair dessa vida melhores do que quando a gente chegou. Se a gente percebe que passou muito tempo e a gente não vê melhora em determinados padrões nossos, a gente tem que começar a correr atrás do prejuízo. Porque a gente tem muito tempo na encarnação atual para fazer muita coisa. Se a gente observa que muito tempo se passou e a gente não fez o mínimo, então a gente não pode deixar passar mais tempo, né? Tem gente que vem para essa encarnação acreditando que está numa colônia de férias. Vem aqui só para quê? Reclama, ainda pior. E os que reclamam da vida, reclamam disso, reclamam daquilo, passa a vida reclamando, como se o problema fosse só o externo. Reclamar também porque reclamar é clamar 2 vezes. Você fica chamando aquela coisa para você a todo instante. Se você não perceber que você fica conectando e se reconectando com o problema que está incomodando você, e o fato de você ficar reclamando sobre esse problema faz com que você se conecte cada vez mais e atraia mais disso para você, se você não percebeu isso na sua vida ainda, então é hora de começar a perceber. Pare de reclamar. Foi uma situação muito interessante que aconteceu comigo. Certa vez a equipe espiritual estava mexendo na minha energia. E eles mexiam e era incômodo, era bem desconfortável. Eram alguns ajustes vibracionais que estavam fazendo. Eu sabia disso porque a gente conversa, né? Então eles falaram, nós estamos fazendo os ajustes. E eu ficava reclamando, eu ficava assim, gente, poxa, é muito chato, é muito desagradável, me atrapalha nisso, naquilo, né? Eram algumas sensações desagradáveis mesmo. E eles disseram assim para mim, simplesmente, nós estamos aprimorando, nós estamos fazendo alguns ajustes importantes em algumas frequências energéticas. Para quê? Para ajudar a fortalecer e melhorar o canal de comunicação seu conosco e a sua conexão sutil, para que com mais facilidade você intua, você capte as situações. Ou seja, à medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho espiritual, o plano espiritual olha para nós e fala assim, ó, esse fulano está entregando, está fazendo, vamos ajudar, ó, tá na hora de você subir um degrau. Por mérito, porque você está fazendo a sua parte. Então agora está na hora de fazer alguns aprimoramentos nos seus chakras, nos seus corpos espirituais, para você ir para o próximo nível. E assim é conosco. Eu não sou exclusividade aqui, tem um monte de gente que passa por isso. Verdade. Por quê? Porque está fazendo o trabalho. E tem que reconhecer. Quando a gente reconhece que está fazendo o trabalho, é o mínimo. A gente reconhecer que a gente está fazendo a nossa parte. Eu reconheço aquilo que eu estou fazendo e aquilo que não estou fazendo, eu também sei. E procuro me melhorar. Dentro do possível, né? Eu procuro me melhorar. Eu sei que eu estou entregando, eu sei a minha entrega. Então, isso não é arrogância, não. É reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita coisa que eu não sou santo. Eu sei que eu preciso me melhorar em um monte de coisa. Então, aí a gente tem que reconhecer. É o mínimo de humildade que a gente tem que ter, né? O mínimo que a gente tem que reconhecer nossos pontos de melhoria. E ir lá e buscar saber quais são. Se a gente não sabe aonde a gente tem que se melhorar, nós somos todos nós. Não importa o nível, a gente está aqui na Terra e está se aprimorando. Tem coisa para melhorar, tem coisa para progredir. Nós somos egoístas e tendemos a ser ainda por algumas encarnações, até a gente sublimar nossos egoísmos. A gente tem que aprender a ser solidário. Eu tenho os meus egoísmos também.
Todo mundo, quem está me ouvindo aqui tem. Por quê? Porque a gente está aqui na Terra. A não ser que alguém seja já um iluminado que está aqui numa missão muito especial, que não tenha mais esses desafios do ego para passar. Fora isso, tá me ouvindo aqui, ó, estamos no mesmo barco, tá bom? Mas eis o ponto. E eu começava a reclamar, falava assim, gente, tá doendo, tá não sei o que. Ué, mas você não autorizou? Você não queria que a gente... Eu falei, sim. Eles diziam para mim, então para de reclamar. Às vezes, gente, a gente reclama demais. Às vezes a gente reclama demais. Já reparou nas vezes que você clama e reclama? Quanto ao longo do dia você reclama? Porque às vezes é um padrão, faz parte da vida nossa, né? Do dia a dia, da nossa rotina, reclamar de alguma coisa. Se a gente não reclamou de algo no dia, parece que o dia não foi completo para nós, né? A gente tem que perceber esse padrão. Como observar e identificar esses padrões? Procure observar situações que te incomodam, que fazem você perder o equilíbrio. Quando tal coisa acontece comigo, eu ajo dessa ou daquela maneira. Quando tal pessoa fala comigo, eu sinto assim, 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 porque parece que o comportamento daquela pessoa, o padrão daquela pessoa incomoda o meu padrão negativo. Aí, meus queridos, especialmente se está dentro da família, a gente tem que praticar o quê? Diplomacia, paciência, é desafio evolutivo, pode se chamar até de karma, não importa. Mas o ponto é, se algo no outro te incomoda, não é só porque é o outro, é porque em você também tem algo sendo incomodado. Há alguma imperfeição a ser conhecida, reconhecida, para ser lapidada. E às vezes o nome disso é paciência, compreensão. Às vezes a gente não tem o que fazer, é o jeito do outro. Se a gente é obrigado a conviver ainda com o outro, fala assim, meu pai amado, né? Fazer o quê? Vou ter que desenvolver a paciência aqui. Desenvolver o silêncio, porque às vezes a melhor coisa é só ouvir, não falar. Eu já, não responder, né? Eu já tive a oportunidade também de falar em um dos programas sobre as onomatopeias bovinas, né? Que a gente às vezes tem que adotar para algumas interações que a gente tem que ter com algumas pessoas. Então alguém fala. Tem pessoas que gostam e falam. Só que não é algo produtivo, não é algo talvez que nos ajude a crescer, não é algo que seja interessante. E tem pessoas que são redundantes, né? Fala uma coisa, daí repete aquilo, daí repete uma terceira vez, para que ela se ouça e tenha certeza de que ela disse e foi bem entendida. E às vezes o que a gente pode fazer é só dizer, entendi. As onomatopeias bovinas. É o que a gente pode fazer. Concordar, assentir. Para a gente não alimentar ainda mais o papo, a conversa, que não está indo, às vezes, para um local muito produtivo. E ser paciente. Tudo isso é aprendizado. E não tem outro jeito de aprender a não ser vivenciar as situações que vão nos trazer o aprendizado. Vivenciar situações que vão cutucar as nossas emoções, as nossas paixões, os nossos instintos, para que eles se apresentem, então eles sejam vistos e reconhecidos como tais. Nos oferecendo a oportunidade de aprimorá-los. Aprimorá-los no sentido assim, não de fortalecê-los, não é isso não. Lapidar, para que eles deixem de ter essa força, para que eles não sejam aqueles cavalos desgovernados da carruagem. É a gente que domina. Quem é esse agente? É a nossa consciência mais elevada. É a gente entender quando vem a ebulição daquela raiva, daquela impaciência e falar assim, se eu tenho isso em mim, é porque a tarefa da minha encarnação, nessa encarnação, eu lidar com isso, senão não teria vindo comigo. E para eu lidar com isso, eu tenho que desenvolver paciência, tolerância com o outro. E às vezes praticar um mantra também, paciência, 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 e ficar vibrando. Paciência, 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 vai passar, tudo passa. Dali a pouco eu já não vou estar interagindo com essa pessoa, vou estar fazendo outra coisa. Às vezes a gente tem que se conversar. E ao conversar consigo, você está conversando com essas partezinhas do seu ser que entram em ebulição, que explodem, né? Mas tem que fazer isso antes da explosão acontecer, senão e aí, né? Então, procure reparar em determinados comportamentos que você repete e que não são legais, e que machucam, e que incomodam os outros também. Porque você não é o único a se sentir incomodado, você não é o alecrim dourado, não é? O outro também pode se sentir incomodado pelo seu jeito. Ah, mas eu não tenho como agradar ninguém. E o outro também não tem obrigação nenhuma de te agradar. Então, estamos na mesma, né? É o mesmo barco. Então, vamos
praticar um pouco mais a tolerância um com o outro, e aí todo mundo cresce. Se a gente está no mesmo barco, pelo menos, se a gente está no meio do oceano, no mesmo barco, pelo menos a gente não fica brigando. A gente exerce a tolerância um com o outro e a viagem, né? O naufrágio, quando é o caso, né? Se torna mais tolerável. Então, assim, a viagem se torna mais tolerável. Tá bem? Então, eis o ponto, né? O quanto você tem cedido aos seus instintos, o quanto você tem terceirizado demais a culpa para as outras pessoas e reconhecido menos que a intolerância está em você. E eis o ponto, né? Falando de orgulho, o quanto o orgulho já impediu você de até mesmo se desculpar. Porque depois que a gente reage de forma, portanto, abrupta, aí bate aquele peso na consciência. Se você não chegar lá, pelo menos ao reconhecer, né? Pedir desculpa e falar assim, olha, eu me excedi, me perdoe. Olha, desculpe pelo meu jeito duro, inflexível, ríspido. Não tive a intenção, caso eu tenha lhe chateado, lhe magoado, não foi a minha intenção. Mas é uma questão interna minha que eu já estou trabalhando. Olha que bonito. Olha que bonito isso. Me desculpe se a maneira como eu disse o que disse lhe incomodou. Sei que existem várias formas de dizer a mesma coisa. Eu posso não ter escolhido a melhor. Me perdoe por isso. Olha que gesto bonito de humildade, de reconhecimento da própria falha, da própria falta, no jeito de falar, que pode ter magoado, ferido, talvez não intencionalmente, mas foi como foi. Fala assim, desculpe, vou me melhorar em próximas vezes. Isso é lindo demais. Reconhece que você está se esforçando, que você está fazendo a sua parte. Agora, se você ignora e fala, foi como foi e dane-se, aí, se me desculpe. Você não está fazendo, você não está se esforçando. Você está permitindo que a coisa aconteça e fique por isso mesmo, sem ir lá e corrigir. Quando você erra uma lição no seu caderno de escola, de faculdade, o que quer que seja, quando você erra uma lição, você não vai lá e corrige, para você não ficar repetindo o erro. Vou lá estudar agora para a prova. Vai lá e vai ver a informação errada para na prova fazer errado? Não, você não corrige? Então por que na vida a gente vai deixar passar os erros sem corrigir? Fica aí para a sua reflexão. Então, lembre-se o seguinte, que o fato da gente estar numa jornada de evolução não significa que a gente tenha que ignorar os instintos que existem em nós e precisam ser vistos. Não é ignorar o problema que ele se resolve sozinho, não. A gente tem que aprender a não ser governado pelos instintos, reconhecer quando eles afloram e geram, por vezes, comportamentos reativos danosos aos outros e reparar isso de alguma forma, nem que seja através de um pedido de desculpas, tá? E para a gente fechar, vou deixar aquela nossa perguntinha final. Quando os desafios da vida acontecem e apertam, né? Quem costuma assumir o comando dentro de você? A sua consciência ou seus instintos? Bora pensar? Bora prestar mais atenção no nosso dia a dia? Deixo esse exercício dever de casa aí para você. E assim, vamos finalizando mais um programa Entre o Céu e a Terra. Agradeço você que acompanhou até aqui. Convido você a me acompanhar nas redes sociais, @FernandoVidia, e também saber um pouco mais a respeito do meu trabalho de limpezas energéticas e tratamentos espirituais através do meu site, fernandovidia.com.br. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e vejo vocês no próximo programa. Até mais.